Vou convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias em João, capítulo 21. João, capítulo 21. E nós vamos ler os versículos 15 a 19. João, capítulo 21, versículos 15 a 19. Já aconteceu na sua vida de você ter feito alguma coisa errada e ter se arrependido? Claro que sim, não é? Quem nunca fez alguma coisa da qual não se arrependeu? E você gostaria de ter, quando aconteceu isso, né? Não sei se você teve essa oportunidade, mas será que você teve uma segunda chance para voltar a fazer aquilo, ou que você deixou de fazer e deveria ter feito, ou que você fez e se arrependeu? Se você teve uma segunda chance para consertar aquilo que não foi muito bom na sua vida, então isso é um grande privilégio. E Pedro, ele teve uma segunda chance. Vocês sabem que Pedro, ele foi aquele que traiu Jesus, de certa forma, porque ele negou Jesus diante das pessoas que o interrogavam. Ele negou Jesus 3 vezes. E isto foi um choque para Pedro, quando ele percebeu o que ele tinha feito e que Jesus, ele tinha já avisado Pedro que isso ia acontecer, e Pedro nunca esperava que ele fosse agir dessa forma. Mas naquele momento, no calor daquele momento, ele chegou a negar Jesus 3 vezes, e vocês conhecem essa história. E esse parágrafo que nós vamos ler de João, capítulo 21, versículos 15 a 19, parece que Jesus está dando a ele aqui uma segunda chance. A chance dele não negar Jesus, mas confessar e fazer então aquilo que era necessário. Vamos ler então João capítulo 21, versículos 15 a 19. Diz assim a palavra de Deus: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a esses outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Filho de João, tu me amas? Ter dito pela segunda vez: Tu me amas? Aliás, pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e obrigado, Senhor, porque tu nos dás muitas oportunidades, muitas chances de fazermos, Senhor, novamente aquilo que deixamos de fazer ou refazer, Senhor, aquilo que fizemos de errado. Alguns momentos, Senhor, isso é possível e o Senhor tem nos dado muitas chances para que nós possamos andar com o Senhor e fazer a tua vontade. O Senhor também falou com Pedro, o Senhor restaurou a sua vida, pedimos que o Senhor também restaure a nossa vida.
restaure, Senhor, a nossa comunhão e que nós possamos andar contigo e fazer sempre a tua vontade. Pedimos que tu abençoes este estudo, Senhor, que teremos da tua palavra, que tu possas falar em nossos corações. Abençoa os irmãos que não puderam estar conosco hoje, que tu possas ajudá-los também. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Segunda chance foi o que Pedro teve. Pedro negou Jesus 3 vezes. E agora, aqui, vocês sabem que o contexto aqui é da pesca maravilhosa. Quando eles estavam pescando, não tinham apanhado nada. Jesus apareceu na praia, disse: joga a rede para o lado direito do barco e vocês vão pegar peixes. Eles pegaram 153 grandes peixes. A rede estava quase se rompendo. E quando eles chegaram na praia, Jesus já os estava esperando com peixes ali assando, né, com a fogueira acesa já, com pão ali quentinho, né, esquentando ali no fogo também. Jesus chamou eles para comerem e disse: traz também um pouco desses peixes que vocês acabaram de pescar. Então eles tiveram ali aquela comunhão com o Senhor e logo após terem comido, é isso que diz aqui o nosso parágrafo, a partir do versículo 15. Então, logo depois de terem comido, Jesus tem esse diálogo com Pedro. E Pedro, então, ali, ele teve uma segunda chance para se reafirmar como apóstolo de Cristo. Ele que parecia estar, aos poucos, se afastando e perdendo a sua fé, a sua energia espiritual. Ele podia se reafirmar através de pelo menos 3 maneiras. Ele poderia então se reafirmar como apóstolo. A primeira maneira pela qual ele podia se reafirmar como apóstolo era confessando Jesus. Assim como ele tinha antes negado Jesus 3 vezes, agora ele teve a chance de se reafirmar confessando a Jesus, confessando que ama Jesus, verbalizando isso. Jesus deu para ele esta oportunidade. Talvez na terceira vez, quando Pedro respondeu, quando Jesus perguntou a ele, tu me amas? Diz que ele se entristeceu. Provavelmente é porque ele se lembrou que ele tinha negado Jesus 3 vezes. E agora ele estava fazendo o contrário. Estava confessando Jesus 3 vezes. Jesus amou tanto a Pedro, assim como ele também nos ama, que ele deu essa chance para ele. No momento mais favorável, né? Não tinha aquela tensão que tinha quando Jesus foi preso e ele estava no meio daqueles que prendiam e torturavam Jesus. Então, sem aquela pressão, naquele momento gostoso ali de comunhão na praia, bem cedinho, né, bem ao amanhecer, estando ali com Jesus e os demais apóstolos, demais discípulos, então Jesus tem essa conversa com ele. Então ele teve a oportunidade, a chance de se reafirmar confessando a Jesus. Confessar a Jesus talvez seja também para nós, talvez Deus, ele queira nos dar muitas chances para nós fazermos isso. Talvez em algum momento você tenha falhado em confessar Jesus. Talvez no momento em que as pessoas te pressionaram, no momento em que você ficou tímido ou que você teve vergonha de falar que ama Jesus, que é crente em Jesus, talvez Deus vá te dar, assim como deu a Pedro, uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta chance para você confessar Jesus. É importante confessar porque, por exemplo, Jesus diz em Mateus 10, 32, quem estiver com o número 1, por favor, leia para nós, Mateus 10, 32.
Ninguém tem o número 1? Eu vou ler aqui então, número 1, é Mateus 10, 32, diz assim: Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Na sequência, hã? Esse é o número 2, né? Esse é o número 2. Ele também diz a mesma coisa. Pode ler, se você está com o número 2, pode ler. Lucas 12, 8. Isso. Então, Mateus diz que ele vai confessar diante do Pai que está nos céus. Lucas diz que ele vai confessar diante dos anjos de Deus. Então, Jesus disse tanto uma coisa quanto outra. Mateus narra uma ocasião e Lucas outra ocasião, ou talvez a mesma, né, em que Jesus tenha dito as duas coisas. E aí, Jesus, depois de dizer isso, ele diz que se for o contrário, aquele que se envergonhar de mim e não me confessar, eu também vou me envergonhar dele. Então, você quer que ele confesse você diante do Pai, diante dos anjos, quando você chegar lá? Ou você quer que ele tenha vergonha de você? Então, é claro, se você for como eu, você vai querer que Jesus chegue lá, né? E Jesus bata nas suas costas e, ó, esse aqui é o Alcir, esse aqui é a Núbia, esse aqui é o Jefferson, esse é o Lael, né? Ele me confessou diante dos homens e agora, então, ele está aqui no céu, né? Mas se você não confessar Jesus, não falar dele, né? Não dizer que ama, então Jesus vai se envergonhar de você nos céus. Quem tiver o número 3, por favor, leia para nós. Romanos 10, 9 e 10. Isso. Então é importante confessar Jesus, porque com a tua boca, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então é importante que aconteça no coração, mas é importante também falar com a sua boca. Então, ele diz que se isso acontecer, você vai ser salvo. Então, para ser salvo, precisa, dos requisitos é você confessar Jesus com a tua boca, você falar. Quem tiver com o número 4, Salmo 34, 1, pode ler, por favor. Amém. Bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Esse é um salmo, né? E o salmista, então, ele diz dessa forma, ele se alegra, né, de poder fazer isso, né? Bendizer o Senhor o tempo todo. Então, isso é confessar o Senhor também. E você pode fazer isso não só diante dos homens, mas também diante de Deus, como ele está dizendo aqui, na própria oração, você pode também falar com ele e confessá-lo. Quem estiver com o número 5, por favor, leia para nós Salmo 145, 1 e 2. Isso. Então, assim como nós cantamos hoje, né? Ele é exaltado, Senhor exaltado nos céus, eu o louvarei, né? Então aqui também está dizendo, eu vou te exaltar. Tem até uma outra musiquinha que a gente canta, né? Nesse versículo, né? Exaltar-te-ei, ó Deus meu e rei, e bendirei o teu nome.
Sempre pedia, né? Ele gostava dessa. E então, quando a gente exalta, quando a gente vem na igreja e a gente canta louvores, a gente está fazendo justamente isso. A gente está confessando Jesus com os nossos lábios, não é assim? Quando a gente canta um louvor, a gente está fazendo isso em forma de cântico. Quem estiver com o número 6, leia para nós, por favor. Salmos 116, 13. Isso. Então, é um outro salmo, né? Que ele diz: eu vou tomar o cálice da salvação e eu vou invocar o nome do Senhor. E quem estiver com o número 7, por favor, leia para nós. O mesmo salmo, 116, versículo 17. Isso. Então, é uma forma de sacrificar a Deus. Assim como eles sacrificavam animais, frutos da terra, ofereciam a Deus, então os sacrifícios de ação de graças, né? É você dar graças a Deus. A gente tem o costume de falar, né? Quando alguém pergunta para a gente, e aí, tá tudo bem? E a gente diz, tá tudo bem, graças a Deus. A gente não se esquece, não é? De dizer graças a Deus. Isso é bem dizer o seu nome. Então, essa é uma maneira, uma das maneiras pela qual Pedro ele podia se reafirmar como apóstolo, confessando Jesus. Então, ele teve a chance, a oportunidade de dizer 3 vezes que ama Jesus. E com certeza isso fez muito bem a ele, e ele continuou fazendo isso, confessando diante dos homens. Uma segunda maneira pela qual ele podia se reafirmar como apóstolo era sacrificando-se por Jesus. Porque quando Pedro negou Jesus, ele negou provavelmente porque estava com medo das consequências. Né? Ele estava no meio dos soldados, Jesus estava preso, estava sendo torturado, interrogado, e Pedro estava vendo tudo isso. E naquele momento muito tenso, se ele confessasse Jesus ali, com certeza ele também ia ser preso, ele também ia ser torturado. E então, provavelmente foi isso que o levou, um dos motivos que o levou a negar Jesus. Mas agora, Jesus estava dando para ele uma segunda chance para que ele se sacrificasse por Jesus, sacrificasse a sua própria vida por Jesus. A gente vê aqui no texto, quando Jesus faz a pergunta, ele faz a pergunta 3 vezes, quando Pedro responde, ele diz, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas. Então ele fala isso, e é uma forma de sacrifício. E ainda ele diz, né, depois da terceira vez, ele diz: quando você era mais jovem, mais novo, você se cingia, você se vestia com a roupa que você queria e você ia para onde você queria ir, onde bem entendesse. Mas quando você for velho, você vai estender a sua mão, outros vão te cingir e vão te levar para onde você não quer ir. E aqui o João esclarece que Jesus fala isso para significar com o tipo de morte que ele haveria de glorificar a Deus. Então Pedro foi avisado aqui que ele ia glorificar a Deus na sua morte, e a Bíblia não fala como ele morreu, mas pela história de outros livros, história da tradição, diz que ele morreu crucificado também. E que ele, diz também ali na tradição, que ele preferiu ser sacrificado, ele pediu para ser sacrificado de cabeça para baixo, para não ser igual, ele não era digno de morrer na cruz igual Jesus, então pediu para ser sacrificado de cabeça para baixo. A gente não pode dizer com toda certeza se realmente foi isso, porque não é a Bíblia que diz isso, é a tradição, mas com certeza, pelas palavras de Jesus, ele ia ter uma morte violenta, ele ia ter uma morte
por martírio, né? Eles dizem martírio. E então Jesus estava avisando que ele ia ter esta chance de sacrificar-se por Jesus. Mas eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. O que é mais difícil? É você morrer por Cristo ou viver para Cristo? O que é mais difícil? Alguém gostaria de morrer por Cristo? Depende da morte, não é? A gente não quer ser torturado, a gente não quer ser comido pelos leões, a gente não quer morrer crucificado, apedrejado, cerrado pelo meio, né? Enforcado. Tem tantas formas cruéis, né, que as pessoas matam aqueles a quem eles perseguem, e que isso já aconteceu com muitos cristãos, que a gente fica apavorado só de pensar que isso pode também um dia acontecer conosco. Então é muito difícil, não é? Chegar a esse ponto com essa fé de morrer por Cristo, confessando a Cristo. Mas e viver para Cristo? É fácil? Porque tudo bem, você morrer de uma forma violenta é ruim, mas é uma coisa que acontece, né? Você pode sofrer ali alguns dias, talvez, ou algumas horas, mas depois você vai morrer e vai acabar, você vai para o céu. Mas e viver para Cristo? Se você chegar a 93 anos, como o Silvio Santos, né? Silvio Santos morreu com 92 ou 93, né? 93 anos. Quase 4, né? Ele ia fazer 4. Já pensou você viver até os 90 e tantos anos? Tem gente que está viva ainda com cento e tantos anos, né? 102, 103. Viver para Cristo. É fácil? É um sacrifício também, não é? E ainda mais que Jesus encarregou Pedro de pastorear as suas ovelhas, os seus cordeiros. É claro que ele estava falando da igreja, né, das pessoas, mas ele usou essa figura do pastor. Ser pastor de ovelhas não é fácil, não era fácil naquele tempo. Hoje talvez seja mais fácil do que antigamente, mas antigamente ele pegava lá um grupo de ovelhas, né, um redil, né, de ovelhas, e ele ia andar, né, com as ovelhas para elas comerem, né, para elas pastarem. Ele tinha que achar os lugares mais que tinha grama mais verdinha, né, mais nutritiva, e às vezes ele ia muito longe, e às vezes ele passava a noite com as ovelhas ali ao ar livre, e tinha perigo de lobos, tinha perigo de cair em desfiladeiros, e ele tinha que cuidar de cada ovelha. Se as ovelhas não fossem dele, se ele fosse um trabalhador, né, contratado para guardar as ovelhas, e uma das ovelhas se perdesse, é ele que ia ter que pagar por aquela ovelha. As ovelhas, elas podem viver até cerca de 20 anos. Então imagina você cuidar dessa ovelha desde o seu nascimento, que as ovelhas também se reproduziam, e a ovelha podia ter até 2 vezes por ano filhotes, né? Podia ter de 1 a 3 filhotes, 2 vezes por ano. Então ele tinha que cuidar disso também, cuidar da saúde dela. Uma vez por ano tinha que tosquiar as ovelhas, então tirar a lã, né, das ovelhas. A lã era vendida, né? A lã, se fosse a preço de hoje, um quilo de lã valeria mais ou menos R$ 30, né? Seria nos valores de hoje, né? 1 quilo. Então, as ovelhas, elas produziam lã, elas davam lucro, mas tinha que cuidar bem delas. Elas também davam leite, tinha que tirar o leite para poder também se alimentar, para poder vender, fazer queijo. Então, imagina cuidar de um rebanho assim, cuidar das ovelhas até que elas ficassem velhas, né, e morressem, e com todos todas as dificuldades, não é? Se você tem um bicho de estimação, né, um gato, um cachorro, você sabe o trabalho que dá, né? Agora imagina cuidar então de um monte de ovelhas ao ar livre, né?
tentando protegê-las de lobos, leões e tudo isso. Então, era um sacrifício viver para Cristo. Pedro, ele teve esta chance de se reafirmar como apóstolo, sacrificando, sendo ovelha, não sendo pastor, não de ovelhas, literalmente, mas de pessoas na igreja, que é também muito difícil, não é fácil. E é um sacrifício também. Então, ele teve a chance de sacrificar-se por Jesus, tanto na sua vida quanto na sua morte. Uma terceira maneira pela qual ele podia se reafirmar como apóstolo era seguindo Jesus. Simplesmente seguir Jesus. Só no finalzinho aqui, no versículo 19, Jesus disse para ele, né, depois de ter esse diálogo, Jesus disse para ele, segue-me. Provavelmente, eu estou imaginando a cena, né? Eles estavam ali em volta da fogueira, comendo peixes, né? Os pães e tudo. E aí, depois de ter essa conversa com todos ali, testemunhando, Jesus começou a andar, né? E disse para Pedro, segue-me. E Pedro, então, foi atrás dele. E depois a gente vai ver no próximo parágrafo, ele vai olhar para trás e ver que João, sem ter sido convidado, estava indo atrás deles também, faz aquela pergunta famosa para Jesus. Mas, então, Jesus disse para Pedro, segue-me, e começou a andar. Mas, era para Pedro segui-lo só ali, naquele momento? Ou era para Pedro continuar seguindo Jesus, mesmo depois que Jesus, porque em determinado momento Jesus desapareceu de novo, assim como ele tinha aparecido, depois ele apareceu novamente em outro lugar, depois ele subiu ao céu e todos viram ele subir, e ele disse que voltaria. Então, quando Jesus disse para Pedro segui-lo, é claro que ele estava dizendo para ele continuar seguindo Jesus o tempo todo. Seguir Jesus é também uma maneira dele se reafirmar como apóstolo, uma oportunidade que ele teve, uma segunda chance. Quem estiver com o número 8, por favor, lê para nós Hebreus 11, 8. Isso, então, Abraão, ele seguiu os passos, né? Seguiu a Deus, seguiu para onde Deus mandou, obedeceu, né? Quando Deus disse para ele ir para Canaã, e ele não sabia para onde ia. Então, com certeza foi uma decisão difícil. E muitas vezes Deus pode te dar uma chance também de você segui-lo. Talvez sem saber para onde vai, talvez sem saber até que ponto você vai ter que fazer o que ele está mandando você fazer, mas simplesmente seguir, assim como Abraão, que não sabia para onde ia. O pastor, Pedro, então, ele foi convidado para ser um pastor, foi designado para ser um pastor, mas o pastor, ele também é uma ovelha que segue o seu Senhor, o sumo pastor, né? O pastor dos pastores, Jesus Cristo. E essa ideia nós temos lá no Salmo 23, 1, o Salmo inteiro, né? Quem estiver com o número 9, por favor, leia para nós. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Isso. Então, seguindo o Senhor como uma ovelha segue o seu pastor, e ele então vai conduzi-los, talvez pelos vales da sombra da morte, talvez por pastos verdejantes,
né? Mas é seguir, simplesmente seguir Jesus, seguir o Senhor. Quem estiver com o número 10, por favor, leia 2 Timóteo 1, de 10 a 13. Para guardar o meu depósito até aquele dia. E mantém o galardão, Padrão? mantém o padrão das tantas palavras que ele me ouviu, com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Isso. Então, o Paulo, ele está abrindo seu coração aqui com Timóteo. A gente começou, não no comecinho do versículo 10, pulou uma parte ali do versículo 10, né? E foi até o 13. Ele está abrindo seu coração e dizendo, ó, eu estou sofrendo essas coisas. Ele estava preso, né? Porque justamente ele estava seguindo a Jesus, né? Fazendo o que Jesus mandou ele fazer, o mestre. E ele disse, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas eu estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A gente canta um hino, né, que fala isso. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm, até da vida o fim. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então, não importa se você não sabe para onde vai, não importa se você não entende por que Deus está mandando você fazer certas coisas, ou mandando provações para você, Ele só quer que você o siga, com fé, mesmo que você não saiba onde vai dar. Quem estiver com o número 11, por favor, leia Provérbios 21, 21. Isso. Então, quem segue a justiça, ele achará a bondade, vida. Aliás, quem segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Então, com certeza, seguir Jesus, você vai estar seguindo a justiça e você vai achar isso também: vida, justiça e honra. Quem estiver com o número 12, por favor, leia 1 Timóteo 6, 10 e 11. E alguns se desviaram a fé e a si mesmos, sendo afetados por muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Isso. Então, seguindo Jesus, você vai estar seguindo, como diz aqui, a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Agora, se você amar o dinheiro, então você vai trazer para si muitos males, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Quem estiver com o número 13, por favor, leia 2 Timóteo 2, 22. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, de coração puro, invocam ao Senhor. Isso. Então, um conselho para o jovem Timóteo, para fugir das paixões da mocidade e seguir a justiça, a fé, o amor, a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, se você seguir a Jesus, é isso que você vai estar seguindo. É tudo isso. Então, irmãos, se você já teve, como Pedro, a necessidade de uma segunda chance, de uma nova oportunidade para se reafirmar como crente, como discípulo de Jesus, como aquele que ama Jesus, então faça como Pedro e aproveite esta
segunda chance. Talvez seja uma terceira chance. Talvez seja uma quarta chance. Não sabemos quantas chances Deus vai te dar. Mas, se Deus te der uma chance, então aproveite para se reafirmar como aquele que ama a Deus, aquele que ama Jesus e que, vamos recordar aqui, confessa o nome de Jesus. Ele sacrifica-se por Jesus, tanto na vida quanto na morte. E ele segue Jesus, mesmo sem ter certeza, mesmo sem entender os seus caminhos. Eu queria encerrar com um número especial, já que a gente está falando de seguir. Essa música chama-se Deus Tem um Plano. Você conhecer, você pode cantar junto também. Deus tem um plano em cada criatura, e aos astros ele dá o céu. A cada rio ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Deus enumera cada grão de areia, as ondas o venceu mandar, as aves em seus rumos lhe obedecem, seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Em seu querer encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei
sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Amém. Amém? Deus nos abençoe.